Perfil Opinião está começando agora. E eu vou logo avisando, tira o sapatinho e bota o pé no chão, B. É com esse jargão que a jornalista e influenciadora digital Maíra Azevedo vem alcançando milhões de visualizações em seu canal no YouTube e conquistando multidões no Brasil e no mundo. Isso mesmo, até no Japão ela está. E levando essa sua mensagem de igualdade e respeito ao próximo. E agora vocês vão ver as imagens que revelam um pouco mais da nossa entrevistada de hoje. E é aí que a gente pode afirmar mais uma vez que baiano não nasce estreia, né? A Tia Má já nasceu estreando para todo o Brasil e o mundo também, não é isso, Maíra? É um prazer ter você aqui no Perfil Opinião. Grata. O prazer é todo meu estar aqui. Você não tem noção de como eu estou nervosa porque eu sou sua fã. Imagine, eu também sou sua fã e também estou nervosa. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos relaxar as duas aqui, né? Para a gente poder conseguir fazer essa entrevista. Bem que eu não tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir levar até o fim, porque é com você, né? E com autenticidade. Né? A gente não precisa mais nada do que isso, né? É uma das minhas marcas registradas, né? Eu sempre digo que, enquanto mulher preta, a gente tem que ser criativa, a gente tem que ser versátil e a gente tem que ser autêntica. Porque o tempo todo tento nos colocar em uma maquininha de formatação, né? Para a gente entrar em um padrão. E por muito tempo eu sofri muito porque eu olhava para mim e eu não estava dentro dos padrões que estavam estabelecidos. E aquilo me causava uma angústia que eu dizia assim, meu Deus do céu, eu preciso me enquadrar. E agora eu queria assim, eu pensei assim, como é que a gente vai começar esse programa e tal? E eu poderia, por exemplo, te perguntar, para a gente começar essa conversa hoje aqui, por exemplo, no Perfil Opinião, de que maneira, de alguma forma, você se define. Mas a gente sabe, por exemplo, que você participa de muitos eventos, em que em alguns desses eventos, inclusive, você acabou, de alguma forma, se definindo. Então, é isso que a gente vai ver agora, através de você mesma, em um desses eventos. Então, vamos ver. Tem uma coisa que eu não poderia deixar de falar, que é a minha luta diária para combater as diversas formas de opressão. Sou preta, gorda, nordestina, candomblessista, mãe solo, periférica, pobre. Eu sou aquilo que ninguém quer ver. E tudo isso me define, mas não me resume. E é justamente por isso que eu preciso todos os dias, estar preparada para exercer a minha obrigação de lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. E para muitas pessoas, o fato de eu ocupar alguns espaços de poder, afinal de contas, como disse Renata, eu hoje sei que estou em alguns lugares que são lugares chaves. E é por isso que muitas vezes eu digo que eu sou a voz de quem nunca pôde falar ou de quem historicamente é silenciado. Por isso que todas as vezes que alguém questiona que eu falo rápido demais ou que eu falo alto, é porque a mulher preta tem ânsia de falar, porque a gente quase nunca é ouvida, a gente quase nunca é escutada. É isso aí, né? Eu acho que você deve ter recebido uma salva de palmas lá também, e a gente reproduz aqui, Maíra. Eu quero que você nos fale um pouco como é que nasce a Tia Má, para a gente chegar a conhecer você, não só pelo que as pessoas já olham, veem e te definem. Tia Má é Maíra Azevedo sem firula, porque eu sou jornalista e a gente sabe que quando a gente está ali como repórter, enquanto entrevistadora, enquanto apresentadora, a gente precisa
colocar uma capa e vestir, muitas vezes, roupas que não são nossas, né? Com certeza. A gente tem que ter aquela envergadura. Então, assim, eu sempre fui uma repórter séria, né? Mancheteira. Mas eu tenho essa minha forma escrachada de falar, que é a forma do baiano, da baiana, como a gente fala nos becos e vielas da periferia. E aí eu sempre compreendi que muitas vezes o que a gente dizia de forma acadêmica estava sendo distanciado de quem vive ali aquele discurso no dia a dia. E aí Tia Má vai surgindo dessa minha necessidade de conversar, de ampliar o discurso. E aí, para a decepção de muitas pessoas, Tia Má, tem gente que acha que o Má é de maldade, é só de Maíra. Mas você sabe que uma das coisas que me chamou realmente bastante atenção nos seus vídeos é que mesmo quando você dá aquela bronca, depois você ainda chega assim, mas olha, te amo do mesmo Te amo, jeito. viu, bem? E é justamente Não, isso, esse né? Porque amor, né? a nossa relação com nossos tios, com nossas tias, costuma ser uma relação ainda muito mais fraterna, né? Tem coisas que você consegue conversar com o tio, com a tia, mas que você não tem abertura suficiente, às vezes, para falar com o pai, com a mãe. E é justamente isso, é aquela pessoa que eu quero dizer assim, ó, eu vou te dar uma bronca, mas eu estou aqui perto de você, eu não quero que você fique chateado, chateada. Eu quero muito pelo contrário, eu quero que você seja minha aliada, meu aliado nessa batalha aqui. Então, é aquela forma carinhosa de dizer assim, vem pra luta você também, vem. E tem muita gente que está nessa luta e se unindo a você. E uma delas é de uma pessoa muito querida a todos nós, que traz um depoimento a seu respeito. Ai, Vamos ver, gente, então. que surpresa. Eu achei linda essa maneira que ela encontrou de falar sobre temas tão importantes, tão relevantes para a sociedade e com humor. Porque eu acho o humor uma maneira de comunicar muito potente. E eu acredito mesmo que a Maíra consiga tocar na gente que está ali vendo as redes dela com os seus temas de uma maneira muito direta, muito potente, muito... Ela consegue tocar, assim, com leveza em temas que são muito difíceis. E quando não é para ter leveza, ela não tem o menor pudor em não ter leveza, ela pisa na ferida também. Então, acho que ela descobriu uma maneira de se comunicar muito relevante e muito importante. Maíra, obrigada. Eu, como sua fã, nem sei como fala, nem sei se a internet a gente chama de espectadora ou não, seguidora, como sua seguidora, eu fico muito feliz e aprendo muito com você todos os dias. Um beijo, obrigada e parabéns. Que linda! Oxe, gente, não pode fazer negócio de surpresa comigo, não. O coração da população negra tem mais predisposição a doenças cardiovasculares. Me emociono. Thaís é uma mulher que eu tenho uma profunda admiração. Outro dia eu escrevi para ela, porque ela é um dos primeiros referenciais de beleza quando você pensa em mulher negra, né? Hoje em dia eu tenho uma sorte de ter Thaís muito perto de mim. É alguém que muitas vezes eu ligo para desabafar, para pedir um conselho. E me sinto honrada de ouvir um negócio desse. Estou aqui emocionada. Ela não pode fazer um negócio desse comigo, não. Ô, Maíra, mas ela fala a linguagem justamente que você utiliza, né, para atingir essa população, que, como eu falei logo aqui no início do programa, você hoje tem, assim, centenas de milhares de seguidores e tem de visualização. A última vez que eu li, já tinha, assim, 3 milhões de visualização no canal do YouTube, etc e tal, o que enche a gente de orgulho, porque a gente vê, digamos assim, que essa sua audiência é porque fala do coração, e fala do coração de uma população enorme e de todas nós mulheres também, porque você tem um discurso também bastante voltado para as nossas lutas enquanto mulheres, né? E de uma forma bem humorada, como a Thaís falou. Como é que aparece esse humor? Eu queria saber o seguinte, na verdade. Você estava assim na redação, que começou toda essa brincadeira e tal. É porque você já dizia todas essas coisas por lá? Como é que era? Sempre fui assim. Eu sou essa pessoa aí, eu sou aquela... Sabe aquela amiga que você vai ligar? Maíra de verdade. Você vai ligar para pedir um conselho e você vai se arrepender. Porque assim, se for para ouvir a verdade, eu vou dizer a verdade. Eu sou aquela amiga que vai dizer assim, não, olha, você tá vendo que esse cara não tá te tratando tão bem assim, que esse cara não tá valendo a pena, minha filha, que você tá se gastando à toa. Então, acho que isso Tira às vezes... o sapatinho, bota o pé no chão e cai Isso fora. às vezes choca as pessoas, né? Porque a gente está sempre procurando uma forma bonitinha de dizer as coisas e tem coisas que não existem formas bonitinhas de serem ditas, que você precisa ser direta. Mas, ao mesmo tempo, eu venho de uma família que eu sempre digo, o DNA mais marcante da minha família é o senso de humor.
sabe? Então, assim, a gente é uma família muito que tem um humor escrachado, que a gente brinca entre a gente, sabe? Já Que a gente vem de família. Já, então, assim, minha avó era muito engraçada, eu falo muito disso no meu stand-up. Minha avó, ela tinha um apelido para cada neto, para cada filho, ela fazia aquela piadinha interna, Senso sabe? de oportunidade, né? Muito. Então, assim, aí minha mãe é muito engraçada, só que minha mãe tem um tipo de humor que é muito diferente do meu. Minha mãe é aquela pessoa que vai ficar aqui e que ela vai fazer graça, às vezes, só com o olhar. Que só quem conhece ela vai entender que às vezes... Dentro do gestual, né? Do gestual. Às vezes, minha mãe faz piada com silêncio. Eu não entendo isso, mas ela consegue fazer piada com silêncio, com nada que foi dito. Já meu filho também é muito engraçado. Então, eu não consigo... E se você me perguntar, Maíra, como é que você faz isso? Eu não sei te dizer, porque eu gosto de contar essa história, Dani. É que nem eu sabia que eu era engraçada. Né? Sabe aquela coisa assim? Eu nunca me achei engraçada. Se você me perguntar, você se acha engraçada? Não. Eu não me acho engraçada. Eu falo as coisas que, muitas vezes, no meu processador, né, interno, eu acho que eu tô falando sério. Sabe assim, eu tô falando, então assim, às vezes eu vi as pessoas rindo. Inclusive, a história do meu stand-up surge de uma forma assim. Tava eu, Lázaro e Elísio, e eu comecei a conversar. E eu tô vendo eles dois rindo. Aí, Lázaro Ramos e Elísio Lopes Lopes. Júnior. E eu tô vendo eles dois rindo e eu comecei a me irritar. Assim, o que estão rindo assim de e mim, aí, né? minha filha, você já me Pois conhece, né? Eu, né, de Oxum, já levantei, já botei a mão na cintura. Eu falei, o quê? Eu tô aqui conversando um negócio e vocês estão dando risada de minha cara, me respeite, eu vou levantar e vou embora. E aí, Lázaro falava muito pra mim que, além dos meus vídeos, eu tinha que ter um produto meu. E eles começaram a rir, Lázaro falou assim, aí o produto de Maíra, você vai ter um stand-up. Minha filha... Foi assim que começou? Eu me senti revoltada, eu fiquei revoltada, eu fiquei ofendida. Eu falei, menino, me respeite, que eu sou jornalista, eu sou uma jornalista séria. Vocês estão querendo me colocar assim para fazer humor para todo mundo? E foi dessa forma que surgiu. Porque muitas vezes, Deni, essa leveza que Thaís falou, é assim, a gente... Tem coisas que a gente não pode deixar de dizer. Mas a gente não precisa, na verdade, magoar novamente. Isso me preocupa. A gente acha que ser sincero é você ser grosso, é você ser agressivo. Eu posso te dizer tudo o que eu penso a seu respeito, mas eu preciso respeitar e saber, inclusive, o seu limite de ouvir. Sabe? Porque tem coisas que às vezes você não está no momento, não é aquele momento que deve ser dito. Esse é o sabe? amor de Oxum se manifestando. Esse pouquinho eu acho que eu tenho, porque meu Oxum é um Oxum diferente, meu Oxum é um Oxum espalhafatosa, é pra frente, já quer brigar, não tem medo Mas de... é vaidosa, é bonita também, né? Isso aí E eu tem sou. essa amorosidade que você também acaba passando nos seus vídeos. Mas, Maíra, a gente estava falando aqui dessa forma de falar as coisas. E tem gente que acha que pode falar aquilo, o que quer, né? Diante do seu pedestal, por exemplo, de homem. Um desses exemplos a gente viu bastante aí, infelizmente, na Copa do Mundo, né? Na Copa que nós tivemos aí. Enfim, esses foram exemplos e episódios marcantes e de profundo machismo. Vamos ver o que é que você fala sobre isso? O machismo é tão cruel que até mesmo quando a gente quer atingir os homens, a gente termina agredindo outras mulheres. Esse vídeo que viralizou nas redes, naquele grupo de brasileiros que faz uma mulher gritar a cor da sua genitália em português, mesmo ela desconhecendo o seu idioma, demonstra a nossa crueldade cotidiana. A maioria dos comentários são fazendo referência às mães, às filhas e às irmãs dos agressores. Não, a questão não é com quem aquilo aconteceu, mas sim o fato de ter acontecido. As pessoas precisam compreender a violência que está por trás daquele ato. O quanto que aquilo fere com a dignidade, o quanto que aquilo é perverso, cruel. A gente não pode desejar que aconteça com a mãe dele, com a irmã dele, com a filha dele, porque são mulheres. A gente precisa compreender que eles devem ser criminalizados, eles devem ser responsabilizados por seus atos, porque é isso que o machismo faz. O machismo ainda faz a gente responsabilizar a mulher pela crueldade dos atos. Tira o sapatinho, bota o pé no chão. Não tem graça em fazer da dor de alguém piada. Pois é, não tem graça de fazer da dor de Não alguém tem. piada, de maneira nenhuma, né? É, E quanto isso é comum, né, Maíra? E essa é a minha tentativa, né? Eu busco fazer um humor que eu jamais vou rir de quem é oprimido, de quem é oprimida. Eu não consigo provocar o riso com uma piada que vai causar um incômodo em alguém. Eu, de fato, busco todos os dias, Deni, exercer a empatia, sabe? Então, assim, eu me coloco no lugar da outra pessoa. Então, assim, será que eu gostaria que aquela piada fosse feita comigo? E se eu tiver dúvida, eu já não preciso fazer, sabe? Essa é a minha tentativa, sabe? De exercer a minha cidadania plena. Não permitir que alguém se sinta pior,
por existir, porque tem coisas que só uma pessoa vai saber o que é. Tem gente que acha que me incomoda muito piada racista, né? Tem gente que acha que é mimimi, que é vitimismo, mas só eu sei o quanto que aquilo me dói, porque eu sou uma mulher negra. E se uma outra pessoa preta não se importa, eu vou respeitar que ela não se importe, mas eu me importo. E se eu me importo, eu não gosto, eu não quero que aconteça. Sabe? Então, assim, eu tento todos os dias fazer isso. É me colocar no lugar do outro, que para mim é um exercício tão simples, sabe? É o exercício mais simples que tem. Você gostaria que fizesse com você? Não gostaria, não faça. Bem, então eu vou aproveitar e te perguntar o seguinte, por exemplo, quando você grava todos esses vídeos daí, e muitos desses vídeos você gravou, simplesmente parece que dentro do carro é uma inspiração. Liga logo, né? Assim, os meus vídeos que eu posto nas minhas redes são todos espontâneos. Assim, eu até brinco, eu digo que eu recebo uma entidade. Tem que ser assim, naquela hora ali, eu tô ali. O que pode acontecer, às vezes, assim, se eu falar muito errado, uma concordância verbo-nominal que sai, mas mesmo assim, eu ainda faço questão de deixar, porque a gente tem que sair desse lugar de que a gente não pode errar. Sabe? Então, se eu tiver alguma coisa na boca, eu faço o vídeo, sabe? Se eu tiver, eu continuo dizendo o que eu estou falando, porque eu acho que o que é mais importante é o conteúdo que eu estou tentando passar, é a informação. Então, assim, eu busco fazer que seja uma coisa muito natural, porque eu acredito que todo mundo tem algo para dizer, sabe? Então, assim, eu não quero jamais, Dênio, me colocar no lugar professoral, sabe, de alguém que quer ensinar as pessoas que estão em um ar de superioridade. Não, eu estou ali dando a minha opinião, que não é uma verdade absoluta. Eu posso, inclusive, estar equivocada. Então, assim, eu sou um legado de Luísa Bairros, sabe? Eu sou o legado de Lélia Gonzalez, sabe? Eu sou um legado de Olívia Santana, de Vilma Reis, de Jacilene Nascimento, de minha mãe, Miralva Dias, de mulheres que estão ali, que vieram na minha frente e que me deram um norte para que hoje eu pudesse ter a minha língua afiada, um discurso pronto, para que quando eu fosse falar, eu tivesse minimamente conhecimento para poder estar ali e falar de forma tão rápida assim e de forma tão concisa, mas com a ideia esclarecida e liberativa. E agora nós vamos ao nosso primeiro intervalo aqui no Perfil Opinião, mas antes confira um recado de Tia Má sobre questões que têm muito a ver com relacionamentos. Ô, B, vem cá, fala aqui devagarzinho pra tia. Você é algum burro de carga? Então por que tá carregando essa relação nas costas sozinha, sozinho? Tira o sapatinho e bota o pé no chão. Não se permita viver uma relação com alguém que não se propõe a fazer um esforço pra também ficar com você, B. Tira o sapatinho, bota o pé no chão, se oriente. Queira alguém que também tente. Gente, eu tô adorando falar rimando. Eu acho que eu vou virar MC. É fundamental você manter um relacionamento com alguém que também está disposto a abrir mão de determinadas coisas para poder viver uma historinha com você. Ah, tia, mas eu acho que é assim mesmo. Não é assim! Não queira! E hoje a gente está aqui no Perfil Opinião com a tia mais famosa do Brasil, que é a Tia Má. Mas de má, ela não tem nada, que é um coração enorme, como a gente está vendo aqui. Mas, Tia Má, é o seguinte, a gente terminou o bloco anterior vendo um vídeo seu, onde você se posiciona em relação às pessoas que mantêm um relacionamento de alguma forma abusivo. Meu primeiro vídeo, né, que foi o que bombou, assim, foi justamente um vídeo falando sobre isso. Eu nunca vivi um relacionamento abusivo que tivesse alguma relação com agressão. Mas, com o passar do tempo, você começa a perceber que aquela relação que você achava que era amor, que era cuidado, quando o cara dizia, eu não quero que você saia sozinha, eu não quero que você vista determinada roupa. Eu fui começando a compreender que aquilo dali eram pequenas perversidades que queriam me tirar do meu caminho rumo à liberdade. E aí eu comecei a ver, tem coisas que eu passei que eu não quero que ninguém passe. Sabe? E aí eu fui estudando sobre isso e a gente vai vendo as pequenas violências que as mulheres passam, porque a gente sabe que tem a agressão física, mas tem essas violências cotidianas de você tirar da mulher a liberdade, a autonomia, a autoestima. Você querer ser dono da outra pessoa, né? Não E é se isso? intrometer na vida completamente. E aquilo, Dani, foi mexendo muito comigo. Eu falei assim, a gente precisa, às vezes, você tem que ter consciência que é muito melhor você deixar ir do que você permanecer em uma coisa só para você não estar nas estatísticas da solidão. Mas, assim, tem 2 episódios, porque quando eu comecei, como eu te falei, eu fui muito ridicularizada. E aí, justamente, inclusive, por colegas, jornalistas. Sei. E aí eu pensei assim, eu vou parar com isso. E aí eu estava ali no shopping da Bahia, né? Andando, ainda era Iguatemi, daqui a pouco uma menina começou a me seguir. Eu, minha filha preta, uma cidade racista como a nossa, uma pessoa me seguindo, ela estava com uma calça azul
e uma blusa branca, uma roupa muito parecida com a roupa das guardetes, das seguranças do Sei. shopping. Eu falei, pessoa que eu roubei, eu tinha comprado uma bolsa de grife, minha primeira bolsa de grife. Oh, meu Aí eu andando, Deus. ela me seguindo, eu falei, essa menina tá achando que eu roubei, isso não vai dar o que preste. Aí ela pegou no meu braço, quando ela pegou no meu braço, eu virei, eu fiz, diga aí. Aí ela fez, você quer te amar? Aí eu já fiquei sem graça, eu falei, sou. Aí ela fez, eu quero te dar um abraço. Porque eu estava assistindo Te seus desarmou, vídeos. te Me amar. desarmou toda. Eu fiz, ó, que menina miserável. Aí ela fez assim, eu estava assistindo seus vídeos. E primeiro eu dei muita risada. E depois eu chorei. Porque eu vi que você estava falando de mim. E foi graças a você que eu consegui terminar um relacionamento abusivo. Aí aquela menina ali, eu gosto de contar essa história, Dani, porque eu quero muito reencontrar essa menina. Porque se hoje eu sou te amar, é graças a ela. Porque eu acredito que foi uma enviada, sabe, do Deus dos orixás para me dizer, não pare. E eu nunca mais consegui reencontrar essa pessoa. Eu sempre falo isso, já disse isso lá no programa, em Fátima, já botei isso nas minhas redes sociais. E essa menina foi a pessoa que me deu a mão. E uma outra vez foi no Ministério Público, entrou uma senhora. Ela parecia ter mais ou menos uns 60 anos. E ela andando com uma bengala, com uma muleta, com uma muleta, muito debilitada. E ela fez assim, aí eu falei, eu posso fazer um xixizinho? Ela fez, eu vou te esperar o tempo que for preciso. Aí eu falei, eu fiz, eu vou lavar a mão, ainda brinquei assim com ela. Quando eu fui falar com ela, ela me abraçava e começou a chorar copiosamente. E ela dizendo que sofria um relacionamento abusivo, que chegou a pensar em suicídio e que foi pesquisar, né, o que ela poderia fazer. E aí ela disse que quando estava pesquisando, não sabe como, terminou entrando na minha página. Apareceu algum vídeo indicado. E ela disse que passou a madrugada toda assistindo meus vídeos. E disse que no dia seguinte, ela sem dormir, foi o dia que ela teve força suficiente para sair de uma relação onde ela era agredida todos os dias. E aquela mulher que parecia que tinha 60 anos, tinha apenas 45. Mas ela sofria tanto, eu falo isso, eu me arrepio toda. Eu assim. também me arrepiei. Ela disse que ela sofria tanto que o sofrimento envelheceu ela. Mas, enfim, a gente tem mais uma série de depoimentos e a gente vai Deus. continuar vendo por aqui. Vamos lá. Gente, o que é isso mesmo? Eu me lembro que um dia na redação, a gente conversando, eu falei para ela, Preta, por que você não faz um vídeo falando exatamente isso que você coloca no texto? E eu me lembro que ela comentou que era muito tímida. Agora vocês imaginem uma pessoa dessa tímida. Mas quem conhece ela de verdade, mais profundamente, sabe que ela é uma pessoa extremamente sensível. E é muito bom, foi muito bom poder acompanhar o início dessa trajetória dela, porque a gente sabe o quanto ela é importante e o quanto ela vem falando por todas nós, mulheres negras. Eu, particularmente, me sinto muito representada por essa mulher preta que dá cara, que fala as coisas, que pensa de uma maneira tão embasada e com tanto conhecimento. Meu Deus. Pois é, a Fabiana Mascarenhas, né? Ela é uma das responsáveis por te amar. É porque depois que você tem uma certa visibilidade, todo mundo disse que te ajudou, todo mundo teve a ideia, mas Fabiana apostou em mim quando ninguém apostou. Quando eu falo de uma amiga, né, que eu sempre falo, é ela, assim, e isso, eu não sei como é que vocês descobriram, mas assim, Fabiana falava muito comigo isso, ela, Maíra, por que você não faz um vídeo? Eu dizia, menina, me respeite, que eu não vou fazer negócio de vídeo nenhum, que eu sou tímida. Acho que você não imaginou, você nem no início não imaginava a Nada. repercussão de jeito nenhum que isso Nunca. poderia ter, né? E é isso, ela sempre falava comigo isso, ela dizia assim, ó, amiga, você fala... Então, e ela tá dizendo que eu sou sensível, mas ela é sempre muito bonitinha, sabe? Fabiana tem sempre uma forma muito afetuosa de dizer as coisas, e ela dizia, eu acho que você vai fazer isso tão bem, e eu não acreditava. Porque eu sempre digo, tem momentos que às vezes as pessoas te ridicularizam tanto que nem você acredita mais em você. Então é necessário que você, por isso que eu digo que é importante você sempre ter alguém para te dizer, vá em frente, você consegue fazer. E aí Fabiana, quando me disse isso, que os vídeos começaram a bombar, eu me lembro que quando o meu primeiro vídeo, quando viralizou, e quando eu fui chamada para ir para o programa lá para Fátima, ela foi a primeira pessoa que eu pensei em dividir. E todas as vezes que acontece alguma coisa comigo, ela está morando em Brasília agora, eu faço questão de compartilhar com ela. Ela é muito especial para mim. Pois é, e você é muito especial para nós, né? Realmente tem representado uma grandíssima parte da população que vê nas suas falas uma fala de forma muito popular que qualquer um vai entender, o doutor vai entender, a pessoa mais simples do mundo vai entender também, né? A expressão de muitas das nossas falas, dos nossos desejos, dos nossos inconformismos, né? E um deles, te amar,
é o seguinte, é essa ditadura da beleza que nós temos aqui e em várias partes do mundo. Então, uma das coisas também que me dá um orgulho muito grande quando eu entro lá na sua página e te sigo no Instagram, é ver muitas fotos suas, até meio sensuais, né? Porque a sensualidade está na gente, né? Às vezes, exatamente. Até quando a gente não quer, a gente está E naquilo também, no que a gente faz, né, no que a gente diz, naquilo que a gente é, sobretudo. E não na ditadura da beleza que nos impõe 1,80 m, ser magérrima, não ter quadril, ter peito, não ter peito, ter bunda, não ter... Tem tudo isso, né? Pois é. E assim, é muito engraçado, Deni, porque muitas vezes a gente não tem noção de que uma foto daquela que a gente acha que às vezes é apenas uma foto sensual, uma foto que está ali sendo... Né, tem gente que acha que é foto picante, na verdade contribui inclusive para a autoestima de outras pessoas. Certamente. Porque tem gente que olha para uma foto daquela, reconhece as suas formas, porque eu sempre digo, eu tenho a cara e o corpo da maioria da população, porque a maioria da população é formada por mulheres e por pessoas negras. Eu sou mulher e sou negra, e a gente sabe que poucas vezes a gente se vê, a gente é representada. Então, isso me surpreende quando eu recebo depoimentos de pessoas que dizem assim, poxa, eu vi sua foto e aquilo me deu uma força para eu ir de biquíni para a praia. Coisas que a gente acha que é surreal, mas que tem muitas mulheres que não sabem, que não fazem isso porque se sentem ali ainda presos naquelas amarras sociais de que a gente precisa estar vestindo 38, 40. E aí, quando eu vou lá, que eu boto uma foto, que eu digo... Por exemplo, muitas vezes tem gente que se surpreende quando eu digo que eu botei uma roupa de R$12, que eu passei numa loja de bairro, porque isso é real. Né? E uma definição que a menina me deu, que eu achei muito bacana, é que assim, você é tão real, que às vezes eu acho que você não é de verdade. Né? E é justamente isso, a gente precisa ser muito mais real, a gente precisa se mostrar para as pessoas que todo mundo é uma estrela, todo mundo é uma celebridade, sabe? Eu acredito nisso, eu acredito no poder da outra pessoa, eu não me coloco em um lugar de distanciamento. E isso está tão forte que a gente vê, inclusive, várias campanhas hoje publicitárias que fazem questão, por exemplo, de ressaltar as pessoas como elas são. Sim. Né? Isso tem que ganhar um corpo ainda muito maior, porque quando a gente olha nas revistas em geral, enfim, nas capas de revista, ainda vigora este mesmo padrão de beleza que sempre vigorou, digamos assim. E o que é uma grande pena, né? Porque ainda que tenha muitas empresas, Deni, que estão cada vez mais adotando e compreendendo o conceito da diversidade, infelizmente, a gente ainda vive em uma sociedade onde a maioria dos espaços segue aquele padrão eurocêntrico, sabe? De botar mulheres brancas, sabe, magras. E eu percebo que são pessoas que são, inclusive, ignorantes. Porque a diversidade, ela é extremamente lucrativa. Onde você vê que tem um número maior de pessoas sendo representadas, você tem um maior número de consumo, você tem um número maior de acesso. Por exemplo, a gente está aqui agora, né? O filme de maior bilheteria foi o Pantera Negra. Ninguém esperava isso. Um filme de heróis, mas por que será que aquele filme teve uma grande quantidade, né, de pessoas que saíram de suas casas para ir assistir? Porque as pessoas querem se ver, as pessoas querem se olhar e se sentirem representadas. Então, se uma empresa que não consegue dialogar com a diversidade, é uma empresa que provavelmente vai ficar para trás. Pois é, mas, Tia Má, a gente ainda tem muito mais fontes de inspiração que você tem suscitado em uma parte mesmo da população. E tem uma parte também de pessoas jovens que querem ingressar no jornalismo e que têm se inspirado, inclusive, na sua atuação. Vamos ver o que é que dizem os universitários. Quero falar que você é uma inspiração no jornalismo, sobretudo no jornalismo negro, agora na comunicação, né, de uma forma geral, e que você inspira muitos jovens negros, como eu, quando cheguei no jornalismo, e que encontrei você já lá brilhando. Diversas outras pessoas foram entrando, jovens, homens e mulheres entrando no jornalismo e se inspirando em você pela sua garra, pela sua disponibilidade de ensinar, sua generosidade. Pois é. Ó, deixa eu te falar, se eu soubesse que ia ser assim, eu não vi, eu tô aqui me segurando. Você vê o coração da Tia Má, né? Um coração mole, ninguém diz. Eu sou sensível. Tem uma música que me define, né? Qual Sensível é? demais, Sensível eu sou demais. alguém que chora, sou eu. Essa é a minha música. Yuri é um jovem, realmente, de Castelo Branco, e que é um homem que eu acho ele um dos maiores jornalistas. Ele é jornalista, agora está trabalhando em um jornal que é de alcance nacional
E vocês são inspiração para tanta gente aí que quer, inclusive, fazer essa opção também com certeza. profissional, E eu né? acho que são histórias bacanas porque são pessoas que saem de comunidades periféricas, né? Eu sou de Plataforma, Yuri de Castelo Branco, e que a gente entende que assim, a gente não pode dizer nunca, e isso é uma coisa que me preocupa, Dene, em uma sociedade racista, machista, homofóbica, transfóbica, lesbofóbica, meritocracia é mito. Não existe meritocracia. Mas a gente vai lá e quando a gente consegue sair daqueles índices das perversidades, é justamente porque a gente faz parte de uma construção coletiva. A gente faz parte de um conjunto de pessoas que acreditaram na gente. Então, assim, é por isso que eu sempre digo, o que falta para a gente é aquele discurso de Viola Davis que ficou imortalizado, que o que falta para uma pessoa negra é apenas oportunidade. Então, assim, Yuri é um atestado disso, é um jovem extremamente talentoso e que você vai olhar para Yuri e que muitas pessoas não vão acreditar que esse menino é um gênio da comunicação, do jornalismo, porque ele é um jovem negro de cabelo black, com a barba daquele tamanho, e as pessoas vão olhar e muitas vezes ele vai ser desqualificado, sabe? E é isso que falta para a gente, as pessoas têm que olharem para as outras para além da aparência. Eu tenho muito orgulho desse jovem. Pois é, tem uma outra coisa que você fala também, né, Tia Mar, assim, é que muita gente olha para você e diz assim, que tudo isso que está acontecendo é porque você é muito esforçada. O que, é que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho um ódio quando a pessoa diz que eu sou esforçada. Não, sabe por quê? Porque isso é uma coisa... Primeiro, ou então quando você faz... Outra coisa que dizem. Ou esforçado, então assim... É que às vezes você tem sorte, né? Tem sorte, Eu digo, meu Deus do céu, eu não ganho uma rifa. Como é que sorte é essa? Na verdade, tem ali uma dedicação, né? Eu sempre digo, eu me sinto na obrigação de dar uma devolutiva para quem investiu em mim. Eu fui educada, eu tenho uma história, que eu sempre digo, eu tenho uma história de exceção. Eu moro na periferia, mas eu estudei em escola particular a minha vida toda. Eu fiz faculdade particular por opção de meus pais, porque eu sou daquela época que as universidades públicas entravam em greves e às vezes podiam levar anos. E meu pai falou, eu quero morrer e ver minhas filhas formadas. Então, meu pai optou em pagar escola para a gente, eu ia pagar a universidade também. Então, assim, eu venho dessa história, de alguém que vem de uma família que priorizou a educação, sabe? Então, assim, eu não tenho aquele discurso, assim, eu tenho uma outra história que, assim, eu conheci minha bisavó, eu conheci minha avó, né, convivo com minha mãe. Minha bisavó não foi empregada doméstica, minha avó não foi empregada doméstica, minha mãe não é. E isso, para uma mulher negra, é uma história muito diferente de contar. Porque, assim, a minha bisavó era empreendedora, tinha uma vila de casas, né, em um bairro periférico, mas ela tinha. Minha avó era dona de casa, viúva de um homem que era funcionário público federal, e minha mãe professora. Então, assim, eu tenho consciência que é uma história diferenciada, porque o que as pessoas gostam muito é de ver a pessoa, em especial a mulher negra, contando, né, daquela história de batalha, de superação, de quanto que ela sofreu para hoje em dia estar vivendo aquele louro. Porque as pessoas gostam de associar a população negra à miséria. E a gente tem que sair desse discurso, porque nós temos uma vida diversa, sabe? Nós temos várias pessoas negras. E cada vez mais a gente tem que falar desse lugar, porque a gente não pode estar o tempo todo permitindo que as pessoas achem que a gente é uma coisa só. Nós temos várias histórias para contar. E a minha história é essa, sabe? Então, assim, é uma história que sai de um lugar que não é o mesmo lugar de outras pessoas. Ok, mas falando em jornalista, a gente tem também uma jornalista agora queridíssima, linda, que também gravou um videocep para você. Vamos ver. Maíra sempre foi assim, descontraída, divertida, hilária, inteligentíssima. E é tão inteligente que eu sentava sempre com ela no fundo da sala. E ela sempre muito inteligente, sempre tinha as respostas que os professores perguntavam. E eu sempre respondia, porque ela não queria responder, ela respondia baixinho para mim. Eu falava, não vai responder não, ela não vou responder não. Eu respondia, os professores aí, todo mundo tem que participar, igual a Narima e tudo, e ela ficava retada. Numa dessas, ela soltou uma resposta errada, eu levantei o dedo, respondi, o professor, não, dessa vez você não acertou, Narima, você está equivocada. E ela falou, nunca mais roube as minhas mensagens, as minhas respostas. E ela não tem vergonha de vir na televisão contar isso. Patrícia Narima é uma querida, a gente fez faculdade juntas. E é verdade essa história, ela conta isso sempre, até hoje. Isso que eu estava falando, na questão da oportunidade, né? Eu, mesmo fazendo faculdade particular, eu compreendia que ali era um esforço muito grande da minha família, então eu tinha que estudar muito, e eu gosto, né? Eu gosto de ser jornalista. E você fez essa opção, me parece, desde criancinha mesmo, né? Desde os 11 anos eu decidi
que eu ia ser jornalista, eu gostava muito de ler, então eu decidi que eu ia escrever. Então, assim, eu entrei no curso de uma forma apaixonada. Talvez por isso que eu gosto de fazer comunicação, porque eu sou apaixonada pela profissão da gente. É uma profissão que eu sempre digo assim, de fato a gente tem o poder de transformar vidas. Você leva a notícia para alguém, você leva a informação, você leva entretenimento. Quantas vezes alguém pode mudar o dia a partir de um programa seu? Então, a gente não tem noção desse poder. E aí, Nahrman estava ali sempre, e às vezes eu não queria participar, porque tem aquela coisa, né? Chega um momento da vida da gente, quando você é uma mulher negra, que a gente vai aprendendo a ser tímida, que na verdade não é uma timidez. É o nosso medo de de tomar frente para as coisas, porque a gente está tão acostumada a ser rechaçada, que a gente vai tentando sair, sabe? E aí, graças a todo um esforço coletivo, eu compreendi que não, a gente tem que pegar esse espaço sim, se apropriar e não ter medo de abrir a boca para falar o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Eu falo mesmo, boto minha boca grande para falar aí. Pois é, quando a gente fala com amor, é assim. A gente brilha como brilha a Tia Mar. A gente vai, então, agora fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais Perfil Opinião. E essa tia que de mar não tem nada. Acho que mulher tem que se dar o valor. É o que eu acho. Não. Tira o sapatinho e bota o pé no chão. Oi, valor quem tem é mercadoria. E é por causa de expressões como essa que a gente continua sendo tratado como objeto. Pare! Pare que não tá bonito não, tá feio. Sabe o que é que mulher precisa? Que ninguém fique dizendo a ela o que ela precisa. É isso que a gente precisa. Que ninguém diga o que a gente precisa. Entendeu o que a gente precisa? Não precisar de nada. É isso aí, então tá bom. Já sabe, né? Tenha consciência que a gente não pode ser vista como uma mercadoria, como uma moeda de troca. A gente é o que a gente quiser ser, a gente faz o que a gente quiser fazer. E a arca, que nós conseguimos o que a gente quer fazer. Agora a gente tem que saber que a gente é uma sociedade machista, com um sistema patriarcal que continua tratando a gente como qualquer coisa. Mas eu acho isso ainda. Então fica aí achando, descompreendida, descompreendido, desavisado, ordinário, ordinária. De tia que te ama assim mesmo. E hoje aqui no Perfil Opinião, com uma estrela cada vez mais em ascensão. Ela não é só jornalista, não. Ela é hoje também uma humorista, a Maíra Azevedo, a Tia Má, estourada até no Japão. Não é isso, Maíra? É, no Japão, na Finlândia, no Egito. Eu fiquei, será que são as pirâmides, meu Deus do céu, que estão me acompanhando? Não, acho que com certeza elas estão te abençoando. Isso sem dúvida, achei. né? Pois é, e assim, na verdade, tem talento que você vai descobrindo com o passar do tempo, né? Eu terminei sendo descoberta, né, nessa minha área do humor, por Lázaro Ramos e Elísio Lopes Júnior. Eu gosto de falar isso porque é importante a gente ser grata, né? Então, assim, eles dois me descobriram nessa coisa do humor, de fazer piada. Eles te dirigem de alguma forma também dentro desses stand-ups que você tem feito aí pelo Brasil? Quem me dirige é Elísio, né? Eu tenho um stand-up de Chamar com a língua solta e o de cara com Chamar. Elísio Lopes Júnior é o meu diretor. O roteiro é todo seu? O roteiro é meu, o texto é meu. É o primeiro stand-up que eu sempre, tanto que a gente já apresenta isso, né? É um stand-up com histórias reais, né? Então, é uma história de humor que a gente fala um pouquinho da minha vida, mas que, na verdade, termina não sendo só a minha. É uma história de várias outras mulheres. E aí, com essa coisa, eu terminei também sendo chamada para escrever para outras produções. Pelo segundo ano consecutivo, eu faço parte do time de autores e autoras que escreve algumas das sinopses do Vai Que Cola, né? Que é a série hoje de maior audiência do canal fechado, que passa na Multishow. Agora me diga uma coisa, tira o sapatinho, bota o pé no chão, B. Eu fui olhar o que B significava, porque eu não sabia, você acredita? Minha filha, mas você não mora na periferia, então, Pois porque é. B é a corruptela de bebê. Eu não é sabia. uma forma Agora eu carinhosa. agora eu já sei tudo. Pois é, B é um jeito carinhoso de dizer, vem cá, meu amorzinho, minha querida, minha bochuca. Pois é, então, é isso aí, né? O seu amorzinho, né, querida, etc. Agora, você escolheu propositadamente a utilização dessa linguagem nos vídeos ou era uma coisa que já fazia parte mesmo da sua vida? Não, Maíra? eu escolhi de forma proposital, Deni. É assim, justamente aquilo que você falou. Eu queria ter um discurso democrático, onde todo mundo conseguisse compreender. E aí, como eu moro na periferia até hoje, a gente sabe que na periferia é assim que as pessoas falam. Mas eu tenho muito cuidado e muito medo que a gente fique com um discurso extremamente academicista, porque a academia ela é fundamental, mas a depender você pode distanciar as pessoas. Então, assim, qual é a minha ideia? Eu vou falar de uma forma que os acadêmicos compreendam, e hoje em dia eu sou tese de doutorado, né? Tem gente que utiliza vídeos meus para fazer tese de doutorado, de mestrado, mas que também
a vendedora, né, de coentro vá lá e consiga compreender, sabe? Eu não quero ter um discurso distante das pessoas, porque muitas vezes eu estou falando de coisas que são aquelas pessoas ali que estão vivenciando. Então não adianta, porque tem gente que acha que, pelo fato de eu ser jornalista, a gente tem que estar em um pedestal, em um lugar separado, mas não, eu acho que muito pelo contrário. Quem trabalha com comunicação tem que se aproximar. Agora, antes das perguntas aí do público, que a gente está bem em pé aqui para justamente ouvir essas perguntas, né? Eu quero saber uma curiosidade. Você alguma vez foi descompreendida? Demais, menina. Até hoje, de vez em quando, se der mole, a gente né? Porque descompreendida, desavisada, quantas vezes, né? E eu sempre falo, esse processo de empoderamento, de construção da autoestima, é algo que é feito de forma gradativa. Ninguém nasce desconstruído, ninguém já nasce, né, totalmente organizada, empoderada. Não, você vai percebendo. Tem tanta coisa que eu já fiz, tanto equívoco que eu fiz. Todas nós, né, Maíra? Todo mundo. Quem é que nunca já enfiou seu pezinho ali na... Quem é que nunca pegou um telefone para olhar assim com ciúme, o que é que era o conteúdo do Zap? E é justamente por isso, Dani, por já ter vivido essa realidade, de saber o quanto que é doloroso, de você ter passado noite sem dormir. Por exemplo, eu fui casada com uma pessoa que era desesperador para mim esperar aquela pessoa chegar e ter que aventurar a hora que ela ia chegar. E aí eu fiz aquele acordo comigo, não quero mais isso para mim. E consegui me separar dessa pessoa. Aí depois já me relacionei com um cara que não trabalhava. Aí eu falei, não quero ficar com uma pessoa também que não trabalha. Aí aquela coisa assim que você vai passando e você vai tomando aquela decisão. Vai aprendendo. Eu faço um acordo comigo, eu não quero mais passar por isso. E aí eu fui fazendo esses acordos, não vou mais passar por isso, não vou mais passar por isso. E aí eu fui percebendo que aquela realidade não era só a minha, eram de várias outras mulheres. Aí eu falei, peraí que eu vou largar o doce aqui para todo mundo e dizer, gente, a gente não precisa passar por isso. E aí eu sempre digo, foi a partir do momento que eu fui dizendo esses nãos, que eu fui dizendo sim para mim, que eu consegui. Hoje em dia eu tenho uma relação que é muito bacana, sabe? Que talvez ainda não seja a relação ideal, porque eu não sei qual é a relação ideal, mas que é, de fato, algo que me deixa muito mais tranquila, que eu durmo em paz. E para mim, esse é o paz é a maior riqueza que a gente pode ter. Agora vamos ver, então, o que é que o público quer saber nesse divã da Tia Má. Vamos ao primeiro vídeo. O que foi que fez ela se sentir bem e à vontade para poder conseguir representar e ser uma influência digital? Menina, eu descobri que era influência digital, sabe como? Por meu filho, porque eu não sabia, né? Meu filho que me disse que o que eu estava fazendo era isso. Na verdade, eu comecei, era tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, me absorvendo. E, de repente, né, foi justamente isso que aconteceu. Eu percebi que as minhas histórias não eram só minhas. E eu comecei a sentir uma necessidade de compartilhar com as pessoas. E também com esse apoio de algumas pessoas de me dizer assim, poxa, você fala tão bem, por que você não faz um vídeo sobre isso? E eu achava que não. E assim, eu tive várias pessoas que me incentivaram. Primeiro eu comecei, né, com a minha página, eu gosto de dizer isso, com os textos escritos. E as pessoas diziam assim, mas é melhor você falar. Porque você fala... Mas aí já tinha logo muita visualização, né? Logo o primeiro que você publicou já bombou. Mas não foi assim, eu me lembro que o primeiro... Não tanto quanto um vídeo, claro. Né? Não, mas assim, começou a ter uma repercussão muito grande, as pessoas falavam. E aí a minha ideia era justamente ter uma página onde eu escrevesse, mas ninguém soubesse quem eu era, porque eu queria continuar trabalhando como repórter. Sim. Achava que ela era o mundo dos sonhos, né? E às vezes você não descobre que você pode sonhar mais outras coisas. Até que eu gravei esse primeiro vídeo, era 20 de novembro. Eu nem foi um vídeo com nenhuma relação com a questão racial, mas aí eu gravei esse vídeo bombou, e aí eu fui gravando outro. Quando eu vi, eu só fazia vídeo. Aí o seu filho te chamou assim, disse, manhinha. Mãe, não, me chama de mamãe. Mamãe, você é uma youtuber, você é uma digital influencer. Eu falei, me pare, me respeite. Que não é assim que você fala com sua mãe, depois que eu entendi que eu de fato era. Vamos então para o próximo. Como é que ela conseguiu lidar com esse número tão grande de pessoas assim em cima dela, né? É muita agonia. E, tipo, para ela pensar um conteúdo, para ela falar, para ela se expor de uma forma é muito... Essa coisa, as pessoas me perguntam, né, como é que eu lido com assédio. Eu lido com assédio como eu lido com tudo na minha vida, de forma muito tranquila, né? O assédio, ele é muito... Como é que eu vou dizer? Assim, e tem uma diferença, né, dos locais que eu estou... para outros. Tem lugares que eu estou e o assédio é muito maior, tem outros que eu passo que ninguém nem me reconhece, tem lugar que eu continuo sendo maltratada, porque eu sempre digo, seja lá onde eu for, eu sou uma mulher preta. E essa coisa de formular as ideias, tem também as demandas e tem aquele start. Às vezes eu estou aqui do nada, eu estou aqui conversando com alguém, por exemplo, tem um vídeo que eu sempre conto, que ele surgiu, eu estava ouvindo uma música, a música dizia assim, eu não sei viver sem você. Aí eu falei, como é que não sabe viver? É oxigênio?
Aí eu fiz, isso dá um vídeo, pronto, gravei esse vídeo, inclusive foi o vídeo que eu terminei sendo, que foi o que mais viralizou, né? Que eu terminei sendo, inclusive, convidada para ir lá para o encontro. É assim, então, assim, tudo termina me inspirando. Às vezes uma situação que já aconteceu comigo, às vezes algo que está acontecendo ali naquele momento que eu assisto, que eu vejo, e eu percebo que aquilo precisa ser dito alguma coisa. Então, e nem sempre, agora também tem isso, também tem um outro lado. E às vezes tem coisas que as pessoas pedem minha opinião e que eu não tenho uma opinião para dar. Porque acontece isso também. Eu não tenho uma opinião formada sobre Ou então tudo. naquele momento, Naquele né? momento. Então, assim, e às vezes tem uma outra situação, que ainda é a mais perversa, que às vezes eu tenho uma opinião para dar sobre aquilo. É algo que mexe tanto comigo, mas eu não me sinto, inclusive, preparada emocionalmente. Então, assim, tem alguns temas que mexem tanto comigo que eu não consigo gravar. E tem alguns temas que eu nunca vi você tocando, como, por exemplo, política. Eu até falo, eu até me posiciono, mas, assim, eu tenho muito cuidado, Dene, porque assim, eu consigo perceber que eu tenho uma quantidade muito grande de pessoas que me seguem. Então, assim, eu não quero que essas pessoas... eu não posso acreditar que a minha verdade é uma verdade absoluta. Então, assim, eu não quero que essas pessoas sejam influenciadas a partir do meu ponto de vista, mas eu quero que elas simplesmente reflitam. Eu falo muito sobre a questão de representatividade. Quem é que você quer no parlamento? Você quer alguém que você olhe, que você se reconheça? Eu sempre falo da importância de você ter alguém que conheça as suas demandas, suas pautas. Então, assim, eu falo sobre isso, mas eu compreendo que a gente, às vezes, precisa se ausentar de determinados debates para não gerar... Não é nem polêmica, que eu gosto de polêmica, mas para a gente não gerar, inclusive, um desconforto. Certo. Vamos, então, a outra pergunta. Gostaria de perguntar para ela como ela consegue continuar com aquela autoestima e aquele sorriso no rosto, apesar das coisas que o povo fala dela, do preconceito, ela continuar com a autoestima e com o empoderamento dela. Que maravilha, é justamente aquilo que eu falo, né? O que vai fazer eu continuar com minha autoestima é porque a minha autoestima ela não nasceu agora. Ela foi construída, lógico que tem dia que eu acordo e que eu me sinto Todas um pouco nós, pior. né, Maíra? Tem dia que eu me sinto muito melhor, tem dia que eu digo, poxa, eu sou maravilhosa. Tem dia que eu sinto, poxa, hoje eu poderia melhorar. Mas o que faz eu me sentir assim e saber que eu não posso desistir é porque eu tenho um filho. Olha, meu filho é o que faz eu querer todos os dias estar melhor. Eu preciso seguir em frente. E é algo que para mim é maior ainda, é que assim, eu não posso decepcionar quem lutou para que hoje eu pudesse estar onde eu estou, que é minha mãe. Eu sempre digo, tudo que eu faço é por ela e para ela. Eu lembro de tudo que minha mãe já passou para poder assegurar a minha vida, sabe? Minha avó, eu sou de fato menina criada por vó, minha avó não está mais aqui fisicamente, mas é uma coisa que eu sei que parece muito infantil, mas muitas vezes eu penso assim... Eu lembro de minha avó falando comigo, minha avó tinha uma frase que ela dizia assim pra gente, qualquer coisa que você sentia, minha avó dizia assim, você é ou não é minha neta? Sabe? É como se aquilo te desse um poder sobrenatural. Então, muitas vezes, quando eu estou mal, quando eu quero desistir de alguma coisa, eu lembro de minha avó me perguntando, você é ou não é minha neta? E eu entendo que ela está dizendo que eu precisava ir em alguns lugares que ela nunca pôde estar. Então, é por isso que eu sigo em frente. Eu acho que você tem chegado a muito mais, inclusive, né? Mas vamos, então, para a próxima pergunta. Eu gostaria de saber como Tia Mayla pensa a questão de empoderar outras pessoas para que essas pessoas elas podem lidar com o preconceito da mesma forma que ela lida. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas acaba lidando com o preconceito através da violência. E ela não, ela tem um discurso que acaba ajudando a desmistificar o preconceito sem entrar no conflito, sem entrar em xingamento, sem entrar em violência. Então, eu queria saber qual é a dica que ela dá para as outras pessoas. Que linda. Eu faço uma coisa que é tentar socializar a informação. Você só tem conhecimento se você dividir com alguém. Porque se você não divide conhecimento, quem é que vai saber que você tem? Então, assim, o que já chegou até a mim, eu me sinto na obrigação de dividir. Porque quando você divide informação, você, na verdade, está multiplicando. É a única coisa que, quando você divide, você multiplica, é o conhecimento. Verdade. É a informação. E eu faço questão de fazer isso, né? Então, assim, tudo aquilo que eu aprendi ao longo dos anos, dentro do movimento social, eu faço questão de compartilhar com as pessoas. E quando eu digo aí a pedagogia do afeto, eu não vou ser afetuosa com racista. Racista é uma pessoa criminosa, ela tem que lidar com a lei. Mas eu vou ser afetuosa com quem está em processo de formação. Porque tem muita gente que, às vezes, termina tendo uma postura equivocada, não é por perversidade, mas por desconhecimento. E com essas pessoas que estão abertas ao diálogo, aí eu quero conversar.
sabe? Mas com quem é perverso, não. Com quem é perverso, bora aí procurando, sabe? A justiça, se vai tratar a coisa. Mas quem está nesse processo, então é dessa forma que eu faço, sabe? Você pessoalmente teve, por exemplo, que ingressar com alguma ação alguma vez em função do trabalho que você tem realizado, por exemplo, na internet? Sim, eu fui ameaçada de morte, né? Um racista eu sei. entrou na minha página e eu sempre falo que todas as vezes que alguém me agride, essa pessoa me oferece o combustível necessário para eu não desistir. Porque quando alguém me discrimina, ela está me dizendo que, de fato, essa luta é necessária. Quando alguém vai lá e desqualifica o debate antirracista, ela me diz o quanto que é importante a gente seguir em frente. Porque é assim que o racista faz. O racista, ele tenta tirar a legitimidade das nossas ações. Ele tenta desqualificar a gente. Então, eu compreendo a importância de você seguir em frente. E é isso que eu consigo fazer e que eu acredito que é a forma mais importante e a forma mais eficaz de você empoderar outras pessoas, é você socializar o seu conhecimento, a sua informação. Pois é, outro dia eu estava vendo um vídeo seu, né? Mas foi um vídeo seguinte, você parou justamente, eu acho que justamente na suburbana, né? Por falta de gasolina no carro. Sim. Não é isso? Aí eu fiquei, ai meu Deus, e agora te amar? Foi no carro de uma menina, foi no carro de um amigo. Ah. Eu estava indo para uma sessão especial É. e acabou a gasolina, eu falei, ainda reclamei com ele, porque eu Mas falei, quando menino, acontecem situações assim, as pessoas querem te ajudar na rua, querem fazer alguma coisa, como é que todo você mundo resolveu isso aí? Não, mas assim, eu sou desenrolada, viu, Sei. Dani? Eu continuo fazendo Ah, não meus tenho negócios. dúvida, te amar. Mas assim, eu gosto, é isso que eu estou te Ah. falando, eu gosto de compartilhar com as pessoas essas histórias reais, porque eu tenho muito medo que caia naquela ilusão de que a vida é puro glamour, sabe? Eu continuo sendo uma mulher preta, e eu sou uma mulher preta independente de onde eu esteja. Então, assim, tem coisas que eu vou passar por muita dificuldade. É lógico que eu sei que a visibilidade me dá vários privilégios. Mas, ao mesmo tempo, eu continuo sendo maltratada. Às vezes eu vou chegar em um lugar e a pessoa vai me tratar mal, vai falar comigo com descaso, porque, às vezes, tem uma necessidade de colocar as pessoas num falso lugar. Então, é você maltratar aquela pessoa para tentar mostrar assim, ó, você aqui não tem vez. E, às vezes, é um lugar que nem você mesmo se colocou. Pois é. Sabe? Então, assim, e você deve saber por isso também, porque, no caso, você é mulher, você sabe quantas vezes você deve dar uma orientação e a pessoa ignora porque é você que está falando. E aí, às vezes, o homem chega e dá a mesma muitos orientação. locais, inclusive. E às né? vezes o homem dá a mesma orientação que você, as pessoas vão lá e acatam a orientação do homem. Então, assim, eu gosto de compartilhar essas coisas para as pessoas compreenderem que eu tenho uma vida real. Por trás daqueles números, né? Por trás daquele vizinho verificado, por trás daquele glamour de estar toda hora no aeroporto, eu sou uma mulher que muitas vezes eu estou em casa areando panela, botando comida do menino, olhando se meu filho chegou, vai correndo, pega o menino da escola, sabe? Ficou com um carro sem gasolina na rua, porque eu não quero que as pessoas tenham essa ilusão de que a gente vive em um mundo de conto de fadas, porque não existe conto de fadas. Se eu não sair para batalhar minha vida, eu vou ficar para trás. E tem um filho para sustentar. Pois é, que come 5 pães. Maíra, mas antes dos 5 pães, eu queria que você encerrasse esse programa falando um pouco a respeito do seu sonho mais íntimo. É muito emocionante para mim, porque todo mundo me pergunta qual é meu sonho. E o meu sonho, quanto mulher preta e mãe de uma criança preta, Dani, é que meu filho tenha um dia seguinte. Meu maior sonho é que eu nunca enterre meu filho. E isso, para mim, é uma dor desesperadora, porque eu sei que, nesse momento aqui, tem uma mãe preta fazendo isso com seu filho preto. Porque a cada 17 minutos, um jovem negro é assassinado. Então, esse é o meu sonho, que outros jovens negros possam viver em paz, que outros jovens negros tenham o direito de sonhar. Esse é o meu sonho, que eu estou muito emocionada porque eu estava acompanhando o desespero da história do jovem Davi Fiuza, que depois de 4 anos foi supostamente, né, desvendado o caso, e você descobre que ele foi assassinado para servir para uma cerimônia de batismo. Então, assim, esse é meu maior medo hoje. Então, meu maior sonho é que eu não viva esse medo, é que eu não viva esse pesadelo. E que a gente viva a igualdade que todos nós merecemos viver, independente de gênero, de raça ou de qualquer outra coisa, né? Somos todos iguais. E esse coração lindo da tia Má, só uma tia muito boa poderia ter, né? E deixar esse canto de Oxum aqui pra gente, terminando o Perfil Opinião de hoje. Grata pela sua participação, é uma honra estar aqui na sua presença, ter te entrevistado e conhecer um pouco mais da sua sensibilidade. Obrigada, tá? Dani. Assim, a gente acredita, né, que nós somos todos iguais, mas infelizmente a gente está vivendo em um mundo tão injusto que trata a gente de forma desigual. Enquanto houver desigualdade, a gente vai continuar lutando. Lutando, com todas certeza. nós e juntas, né? Porque só juntas vencemos
essa batalha. Obrigada. É isso aí. Grata e muito sucesso para você. Para você também, eu sou sua fã, de verdade. É mútuo. Então, encerrando o Perfil Opinião, hoje assim, emocionadas mesmo aqui, né, com a tia Má, com essa presença ilustre aqui no nosso programa, sempre a ilustre a presença. Quando a gente sai assim mais emocionado, a gente valoriza ainda mais, né? E a gente está aqui na próxima quarta-feira, às 9h15 da noite. Um beijão e até lá.